É isso que chama de conversa? Bem, não foi uma grande conversa, mas foi eficaz. Fale menos e atire mais, vovô. Moleque malcriado. Entendeu, vovô? Mire-nos que atravessa o rio. Vovô uma ova. Meu nome é Pussy John. Que tal minha mira, Sr. Pussy John? Deixe de graça. Foi eu que acertei o Apache. Estão girando em volta do forte. Se encontrarem uma brecha, adeus, casacas azuis. Temos que fazer alguma coisa. Olá, amigos e amigas. Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos continuar com as andanças pelo oeste com Tex e seus amigos. No episódio anterior, e diga-se de passagem, um excelente episódio sensacional, eles fizeram um alvoroço com os índios, lá nas terras de ninguém, lembram? E então, esses índios se revoltaram. Eles estão de voltas impertinentes e pirracentos. E vão dar bastante trabalho para Tex e seus amigos. E desta vez, Tex estará acompanhado, além de Kit, Jack Tigre, também do Kit Carson. Sim, o reclamão do Kit Carson. E então teremos o quarteto neste episódio. Está imperdível. Vamos então saboreá-lo? Então tá. Vamos narrar, ouvir e ver juntos? Vem comigo. Versão brasileira. Gibicuti. A revolta dos Apaches. É bom deixar os cavalos descansarem bastante. Quando sairmos daqui, tão cedo não encontraremos água. Sim. Papai, ainda estou pensando na jiboia que vivia lá dentro. Santo Deus! Hã? Atrás de nós, tigre! Atire! Hã? A jiboia é uma gigantesca cobra aquática que normalmente vive na América tropical. Como pode ter chegado aqui? Não sei, Kit. Pode ser que algum exemplar desse réptil tenha sido trazido para cá por algum viajante proveniente da América do Sul. É, pode ser. Em todo caso, nem pense em ir aos subterrâneos. Diacho! Eu gostaria de ver aquele famoso tesouro. Pro inverno, tesouro, não acha que já nos causou problemas suficientes? Depois de descansar e se abastecerem na nascente, Tex e seus parceiros resolvem iniciar a viagem de volta. Vamos embora daqui. Antes do pôr do sol, quero ter ultrapassado o passo de Kimar. Depois de ultrapassar a cadeia de montanhas e de passar a noite nos limites da reserva Navarro, na tarde do dia seguinte, eles chegam à aldeia central, onde um conhecido nosso os aguarda. Raios, Kit Carson! Olá, tio Kit. Salve, vapetas! Olá, caro amigo. Não esperava ver você aqui? Também não esperava te ver tão cedo. Seu saiticeiro me disse que você e Tigre estavam com problemas. Conversa, tio Kit. Os adversários deles é que estavam. Já está cantando de galo. Brincadeiras à parte, como foi, Tex? Não foi nada complicado. Na cabana, Tex conta suas últimas aventuras ao amigo. Iapo! Eu nem quiser olhar o tesouro. Pra quê? Pra apagar minha curiosidade com outros mortos, talvez? Você ainda não me disse o porquê de sua vinda aqui? Não imagina. Tio Kit está em alguma encrenca. Só pode. Não sou eu que estou encrencado, mas as guarnições dos fortes no território do Rio Verde.
Ultimamente, aproveitando-se das poucas tropas na região, alguns apaches abandonaram as reservas e iniciaram uma série de sangrentos ataques. Segundo os relatos que chegaram ao comando, o líder é Rayakura, homem de uma ferocidade a toda prova. Que complicação! Nenhuma possibilidade de enviar tropas de reforço? Os figurões de Washington e os generais, preocupados com suas carreiras, nem pensam nisso. Que ordens recebeu? Evacuar os fortes situados na zona do Tonto Basin e dos mongolones. E fazer soldados e colonos atravessarem o Rio Verde para reunir em Fort Whipple. Só ali estarão seguros. Nada fácil. Percebe o que significa uma tarefa dessas? É claro. Podemos ser mortos antes de chegar ao Rio Verde e corremos o risco de nunca alcançar Fort Whipple. E ainda vem tentar me convencer a ajudá-lo? Que grande amigo! Merda! Não vai me ajudar? Se eu tivesse bom senso, apertaria seu pescoço. Bem, por sorte, isso você nunca teve. Não podia ter vindo com um destacamento? Eu tentei, mas não consegui arranjar nenhuma mula manca. Pro quiabo todos aqueles vigaristas fantasiados. Por minha conta, pode acrescentar pro quiabo os apaches. Sem eles e sem Rayakura, eu não estaria impedindo vocês de tirar férias. Estaria me juntando a vocês. E então? Que pergunta? Sabe que não vou dizer não, velho hipócrita. Ótimo. Com vocês ao lado e os navarros de Skull. Pare por aí, os navarros não irão. Não quero que minha gente se envolva em uma guerra com os apaches por algo que nada tem a ver. Seus apaches descobrem que os navarros atravessaram sua trilha de guerra, mas dia menos dia viriam aqui vingar a ofensa. Águia da Noite fala com sabedoria. Entendo seu ponto de vista, mas pensei que seus guerreiros poderiam ser bem úteis. Nada feito, eles ficam aqui. A ideia de usar os navarros nesta missão era sua ou de algum vigarista do comando? Bem, na verdade... Sim, quero a verdade, Kit. A ideia nasceu na cabeça do general Lupton, quando eu lhe disse que você era o chefe dos navarros. Por isso Lupton negou a escolta, não é? Não se aborreça, Tex. Neste momento o comando precisa de homens. Não é um bom motivo para mandar outros ao massacre. Pro quiabo! Se não fosse para salvar a vida de gente inocente, eu não sairia da minha aldeia. Bem, vamos começar. Tem um mapa daquela região? Claro, pedi ao comando antes de partir. Os pontos marcados com cruzinhas são os postos militares deslocados ao longo da planície, que se estende entre a margem leste do Rio Verde e os montes mongolones. Os bandos de Rayakura ainda estão na Serra Ancha, saqueando as poucas comunidades de colonos que se encontram ao sul do Passo Reno. Nós teríamos pelo menos que comunicar as ordens ao posto militar mais ao sul. Quando soube da presença de bandos apaches na Serra Ancha? Há 4 dias. Pode ter certeza de que nesses 4 dias eles prosseguiram a marcha para o norte. E, a esta hora, já estão no Passo Reno ou mais adiante. O que devemos fazer? Vamos pro Vale do Tonto, passando pelo Passo Chaves e contornando os mongolones pelo lado leste. Partindo esta tarde, estaremos lá em 2 dias. Pode me dar um cavalo? O que eu montava está exausto. Não se preocupe, mesmo que não mereça, vai receber um que fará você se sentir voando. Só espero que não seja pro paraíso. Naquele momento, às margens da Serra Ancha... Olhe, mamãe, mais fumaça lá adiante. Meu Deus, tomara que seu pai volte logo. Veja, papai, outro sinal.
Vamos levar o rebanho a um local seguro, pai. Se forem apaches atrás de gado, pouco poderemos fazer aqui. Solditos, vamos voltar para casa. Lá estaremos todos reunidos pro que der e vier. Mas, naquele exato momento, do topo de uma colina, um índio com uma assustadora pintura de guerra faz um gesto com o rifle. E segundos depois, uma horda de apaches desce a colina urrando e atirando. Diabo, já está nos nossos calcanhares. Não temos vantagem suficiente para salvar o gado. Sam, Ted, esqueçam a manada. Os apaches estão muito perto. Vamos para casa. Mas, papai... Obedeça! Não responda ao fogo. Pode ser que ele se contente com o gado e poupe o rancho. Encardidos ladrões! Esporreando os cavalos sem dó, os três homens conseguem chegar ao rancho. Deus seja louvado. Estão salvos. Papai, Os índios? Sim, Sarah. Um bando grande. Deus do céu, acha que nos atacarão? Espero que não. Não atiramos e deixamos a manada para eles. Se estão só atrás de um bom saque, já conseguiram, e não vejo motivo para arriscarem a pele. Deus, que tristeza. 2 anos de tanto sacrifício para nada. Coragem, Sarah. O importante é manter. Papai, os índios. Pro inverno, não se contentaram só com a manada. Lá estão. Esperem para atirar. Talvez só venham fazer uma bravata. Depois de gritar na nossa cara, podem voltar com o gado para a reserva. Acho que você está se iludindo à toa, papai. Temos que ter fé, Sam. Yahi! Ao grito e ao tiro de Hayakura, segue-se imediatamente um coro de urros e mais tiros. Abaixem a cabeça! Que Deus nos ajude! Fogo! Ihi! Ataque no Tonto Creek. Salditos, se quiserem nossa pele, terão de pagar caro. Pro inverno! Nunca vi tanto apache junto, papai! Não saíram da reserva só para saquear. Esses argônios estão atrás de escalpas. Eu acho que... Sam! Eu tomo o lugar de Sam, papai. Não! Fique com a mamãe e recarregue os rifles para mim e pro Ted. Dad, meu Deus. Sarah, abaixe-se! Coragem, Sarah. Não é hora de chorar. Temos que... Meus pobres filhos. Sarah, temos um outro filho em que pensar. Meu Deus, o que podemos fazer por ele? A chaminé. Para nós a sorte está selada, Sarah. Mas Dick ainda pode se salvar. papai, estão todos reunidos a 100 passos daqui. Daqui a pouco virão todos juntos para cá. Percebe o que significa, Sarah? Sim, Bill. Eu cuido de Dick. Sarah pega o pequeno Dick e o leva até a chaminé de pedra. Depressa, Dick. Entre na chaminé e vá pro lugar mais alto que puder. Mas... o que eu faço quando estiver lá em cima? Fique lá até os apaches irem embora, sem fazer barulho. Eu vou ir, papai. Ficaremos aqui para mandar os índios embora, Dick. Quando não ouvir mais tiros ou gritos,
Quando estiver tudo em silêncio, aí então você pode sair. Eu e seu pai estaremos esperando aqui. Sim, mamãe. Filho, me dê um beijo. E diga até logo. Até logo, mamãe. Sim, meu amor. Até logo, no céu. Sarah, eles estão vindo. Já foi, Bill. O revólver, Sarah. Sabe o que quero dizer? Sim, Bill. Eles não me pegarão com vida. Em meio ao inverno de gritos e tiros, os Apaches chegam ao rancho como loucos enfurecidos. Yahoo! Yahoo! Yah! Yahoo! Yah! Pobres de nós, estão na casa. Mas papai vai conseguir afugentar os índios e se salvar. Ele é muito forte. Yahoo! Yah! Incendeie a casa, Nocal. Não podemos perder mais tempo aqui. Temos que estar no Passo Reno antes de escurecer. Oh, vamos! Yahoo! Yahoo! Não aguento mais, vou sair daqui. Quase sufocado pela fumaça, Dick pula da chaminé. Mamãe, papai. Chorando e chamando pelos pais, o menino gira em volta da casa em chamas. Todos mortos. Naquele momento, em uma colina não muito distante do pequeno rancho, por mil quiabos, agora não preciso mais seguir os rastros para descobrir aonde foram os coiotes do Hayakura. Vamos, Jezebel. Agora temos certeza de que aqueles patifes não estão longe. Alegria, Jezebel. O velho Puzzy John passou a perna naquelas cobras. Só lamento que aquela pobre gente do rancho não teve a mesma sorte que eu. Alguns minutos depois... Ei, raios me partam! Há um menino ali! O que está fazendo aí, filho? Rezando por meus pais, senhor. Raios! E acha que este é o momento para orações aos mortos, com os índios podendo voltar? Suba atrás de mim. Se quiser, rezaremos juntos pelas almas de seus pais, mas em outro lugar, mais seguro. Vamos ver. Pelos rastros, parece que foram pro Passo Reno. Sim, foi isso mesmo. As marcas no chão são claras. E nós vamos pro Tonto Creek, onde tenho 2 chances em 3 de não encontrar Hayakura. 3 dias depois, em algum ponto no Vale do Tonto... Aqui há rastros muito frescos, mas não entendo se... Tex, sinais de kids. 20 Apaches na bifurcação do Tonto Creek estão nos atacando. Aqueles não eram sinais dos nossos exploradores. Mas o motivo para ir ver do que se trata. Yahoo! Naquele mesmo momento... Entendo por que fez esses sinais, mas as fumaças vão atrair outros Apaches. Fale menos e atire mais, vovô. Moleque malcriado. Cuidado, falcão pequeno. Estão tentando atravessar o rio. Se conseguirem chegar ao braço de terra, teremos problemas maiores ainda. Continuem atirando. Vou tentar chegar antes deles. Entendeu, vovô?
Mire-nos que atravessa o rio. Vovô uma ova. Meu nome é Pussy John. Pussy John. Que nome mais esquisito. Preste atenção onde mira, em vez de criticar um nome honrado. Que tal minha mira, Sr. Pussy John? Deixe de graça. Foi eu que acertei o Apache. Está ouvindo o eco dos disparos? Depressa, parceiro. Pelas barbas de Josafá. Mais depressa do que isto, só voando. Rastros de Xande. Se quiser um conselho, vamos atirar um de cada vez. Assim evitamos mirar no mesmo homem. Sim, vovô. O primeiro tiro é seu. Então olhe e aprenda. Ah! Ei, mire nos Apaches, não nos rifles deles. Enquanto isso, esgueirando-se pela vegetação da margem, Tigre procura se posicionar melhor. Se conseguir chegar nessa ponta de terra antes deles, o jogo está ganho. Muito bem, vovô. Não me chame de vovô, senão me aborreço e não consigo mirar direito. Ficar com raiva faz mal ao fígado, Pussy. Pro quiabo o fígado. Vamos deixar a correnteza nos levar. Estamos muito expostos. Os dois Apaches se deixam levar pela correnteza para tocarem a terra mais à frente. Mas Jack Tigre já chegou à margem oposta e se posiciona de modo a poder ver o outro braço do rio. Só dois Apaches na água, mas fora de alcance. Naquele exato momento, Tex e Carson surgem nas costas dos Apaches. Lá estão eles e ainda não nos viram. Melhor assim, vamos abrir fogo quando estivermos mais próximos. Ei, dois cavaleiros estão chegando pelas costas dos focinhos vermelhos. São meu pai e Kit Carson. Apesar do tiroteio, um dos índios ouve o barulho do galope e logo percebe a ameaça. Dois caras pálidas nas nossas costas. Te acho. Eles nos viram cedo demais, Tex. Paciência. Comece a mandar bala. Fogo. Aos cavalos. Atire no meio deles, Pussy. Poucos deles vão chegar aos cavalos. Olhe lá adiante, Tex. Um conseguiu escapar. Deixa-o correr. Papai, tio Kit, estamos aqui. Droga, o baile acabou. Pouco depois. Já vi que está tudo bem com você, filho. Quem são aqueles dois? Pussy John e Dick Hammer. Eu e Tigre os encontramos enquanto explorávamos a margem do rio. É um enorme prazer conhecê-lo, Wheeler. E mais ainda por terem chegado a tempo. Você é desta região? Não. Minha zona de caça fica entre o Cherry Creek e o Rio Salt.
Há um mês, o maluco do Hayakura reuniu um bando de coiotes tão loucos como ele para sair à caça de escalpas. Desde então, tenho brincado de esconde-esconde com os apaches para não virar couro de tambor. Você conhece Hayakura? Eu o vi há algumas semanas no posto de trocas de Pine Ridge, quando ele ainda não tinha deixado as reservas de Forte Apache. E nunca mais quero ficar cara a cara com ele. E esse garoto? Encontrei-o em um rancho que Hayakura e seus coiotes tinham acabado de destruir. Eu o carreguei comigo. Ele perdeu todos os parentes. Sempre fui um lobo solitário, mas acredito que o bom Deus vai me ajudar a criá-lo. Se quiser evitar problemas, vá para o norte, Puzzy. A situação aqui está difícil e só vai piorar. Sim, o grosso do bando do Hayakura deve estar aqui por perto. Eu sei. Estávamos observando os rastros quando vimos seus sinais. Os apaches foram pro Passo Reno, mas se viram os sinais de fumaça. Pode apostar que viram. Também acho, Wheeler, e se quiser um conselho de um velho caçador, nem precisa dizer, amigo. Pra cela, pessoal. Seguiremos por dentro do rio, depois partiremos para o norte. Se chegarmos sem problemas aos contrafortes dos mongolones, poderemos nos considerar seguros. Deus nos ajude. Kit, fique na retaguarda com Carson. Eu e Tigre vamos na frente, olhos abertos. Bueno. Em fila indiana, Tex e seus companheiros se afastam do local da luta. Sem imaginar que estão sendo espionados de uma das margens pelos dois apaches levados pela correnteza. Estão ao nosso alcance. Não, eles estão tentando despistar. Seguir é mais sábio que atacar. Fique aqui e espere Hayakura. Diga que estou na pista dos caras pálidas e que deixarei rastros da minha passagem. Deixando os inimigos se afastarem, o Apache atravessa o rio e inicia a perseguição a uma distância segura pela outra margem. Meia hora depois... Alto! Ao que parece, os Apaches ainda estão longe. Vamos dar descanso aos cavalos. Não confie nesta calma aparente, Tex. Hayakura não esquece facilmente uma derrota. Nossos cavalos precisam de descanso, Puzzy. Conhece os mongolones? Claro, Wheeler. Então você pode ser útil. Eu e meus amigos temos a missão de dar o alarme aos postos militares situados entre o Desfiladeiro do Morto e o curso superior do Rio Verde. Naturalmente, o alarme é para os militares, mas vale também para os colonos. Por isso, quero duas coisas de você. Primeiro, que arranje um bom lugar para penurtarmos nos mongolones. E depois, que nos guie através dos montes, de modo que cheguemos ao Rio Verde antes dos Apaches. Lugar para passar a noite é fácil. Quanto a chegar ao Rio Verde, a via mais rápida pelo Desfiladeiro do Morto. Esqueça, os Apaches chegaram lá antes da gente. Então só nos resta a trilha dos Mescarelos. Ela atravessa a parte sul dos Mongolones e termina no Desfiladeiro. Você conhece bem essa trilha? Só passei lá uma vez, mas me lembro bem dela. É muito dura. Bueno, dura ou fácil, se acha que é seguro é por lá que nós iremos. Você manda. Mas fique sabendo que os cavalos vão sofrer muito nela e correm o risco de se estropiar. Não temos escolha, Puzzy. Com os Apaches dominando o Desfiladeiro do Morto, só podemos ir pela outra trilha. Então, que Deus nos ajude. Enquanto isso, o Apache que está seguindo nossos heróis chega a 1 quilômetro deles. Lá estão. Cansado pela longa corrida,
O selvagem se deixa cair na relva, sempre de olho nos inimigos. Os caras pálidas são loucos. Acham que os guerreiros de Hayakura não iam segui-los. Bueno, os cavalos já recuperaram o fôlego. Vamos embora. Você vai na frente, Pussy. Ok, Tex. Ainda temos cerca de 2 horas de claridade. E esse tempo dará para chegarmos no local de passar a noite. Ótimo. Estão se dirigindo aos mongolones. Enquanto isso, muitos quilômetros atrás... E então? Os sinais dizem que os caras pálidas continuam a marchar pelo rio. Em frente! Esta perseguição vai atrasar nosso ataque ao fortinho dos caçacas azuis perto do Rio Verde. Primeiro quero os escalpos daqueles cães. Depois será a vez dos caçacas azuis. Duas horas depois... Estamos chegando. O esconderijo fica logo depois desse arco. Lá está ele. É naquela caverna. O que acha? Parece bastante segura. O ataque de Hayakura. O Apache segue atentamente os movimentos dos odiados inimigos. Os caras pálidas vão passar a noite naquela gruta. Será uma noite tranquila para os cães brancos, mas também será a última. Enquanto isso... Pegue um cobertor, Falcão Pequeno. Vamos apagar os rastros. Acha que é necessário, papai? Acho que sim. Acredito que os Apaches prefeririam ir atacar os postos militares a nos seguir. Mas parte dos guerreiros podem ter vindo atrás de nós. Por isso, é bom agir com prudência. Então vamos, tigre. Esta gruta é fria demais para o meu reumatismo. Que tal acendemos uma fogueira? Não aqui. No fundo da gruta há uma curva. Naquele ponto, uma fogueira não seria notada por ninguém. Bueno, vão procurar lenha seca. Naquele exato momento, aos pés dos montes Mogolones... Onde estão os cães brancos? Em uma gruta perto daqui. Não suspeitam que foram seguidos. Será fácil pegá-los. Vamos deixar os cavalos aqui e continuar a pé. À noite nos posicionaremos em volta da gruta. De manhã, teremos os escalpos dos cães brancos que desafiaram a cólera dos guerreiros apaches. Enquanto isso, na gruta... Vamos fazer turnos de guarda? Com certeza. Eu faço o primeiro, depois será a vez de Carson. Em seguida, Kit e Tigre fará o último. Tudo bem? Sim, passe o café, Kit. Várias horas depois... Tigre! Já é o meu turno? Não! Há alguma coisa errada lá fora. Venha! O que você viu? Vi uma sombra deslizar pelo caminho da subida. Primeiro pensei em descer para ver se estava imaginando coisas. Depois, achei que, se houvesse mesmo alguém lá embaixo, seria o erro eu descer sozinho se alguém às minhas costas. Agiu com sabedoria, Falcão Pequeno. Mas é melhor não sair daqui. O quê? Eu exploro o caminho. Você cobre minhas costas. Sem dar tempo a Kit de protestar, Jack Tigre deixa a gruta. Desce 10 passos e, de repente, para ao sentir um forte cheiro. Apaches. E são muitos, já que o cheiro da gordura que passam no corpo chega tão forte até aqui.
é melhor eu voltar. Sempre com cautela, Tigre retorna à gruta. E então? Apaches. Diacho! Então eu não me enganei. Não, são muitos. Fique aqui. Vou dar a má notícia aos outros. 2 horas depois, com a chegada da alvorada... Ei, Frete! Vamos pegar os cães brancos dormindo. Estão vindo. Esperem para atirar. Eu miro no centro. Kit, à esquerda. Tigre, à direita. Não desperdicem balas. Sem saber o que eu espero e achando que vão pegar os inimigos ainda no sono, os apaches sobem a colina confiantes. Quando estão próximos da gruta, ecoa o primeiro tiro. Força, amigos! Vamos aproveitar a surpresa! Manito, os salditos estavam à nossa espera. Vamos tirar os cavalos daqui antes que sejam atingidos. Ajude, Puzzy. Claro. Aqui estamos expostos demais. Vamos voltar. Dê a ordem local. Yahi! Que diabo! Parece que já estão satisfeitos. Por enquanto parece que sim. Eles são muitos e vão nos impedir de sair daqui. Além disso, devem estar tão envenenados com esta derrota que não sairão daqui sem nossas cabeleiras. Águia da Noite disse a verdade. Os apaches não irão antes de sacar todos nós. Que alegria saber disso! Parece que o comitê de recepção aos apaches foi um grande sucesso. Não festeje ainda, amigo. Eles apenas se esconderam ao longo da subida. Pusemos uns 10 fora de combate, mas ainda sobraram muitos. Parece que quase todo o bando está lá fora. Se todo o bando de Hayakura estiver aí fora, podemos calcular cerca de 200 apaches. Droga! É gente demais. Sim, mas temos a vantagem do terreno. Deveríamos ter seguido outro caminho para ir ao Rio Verde. Ora, camelo velho, você sabe muito bem que não há outro caminho. E se fomos pegos antes do tempo, não é culpa de ninguém. Ok, não está mais aqui quem falou. Vou vigiar a entrada. Não se aborreça, meu velho. Só se morre uma vez. Pro que diabo? Você pensa que isso me consola? Bah! Vou ficar com ele. Também sou um velho resmungão. Talvez juntos a gente possa olhar o futuro com maior resignação. Certo, Puzzy. Venha, Dick. Esperava ver você crescer e tornar-se um homem de verdade. Mas os apaches não querem deixar. Que mundo pão! Bueno, alguém mais com ideias meigas ou lamentações para botar para fora? Acho um pouco prematuro. Ainda não é hora de pedir a extrema unção. Tem algum motivo sensato para não estar pessimista? Acho que sim, papai. Que diabo! Você tem mesmo alguma ideia para nos tirar desta situação? Diga logo! Curioso, hein? Bem, não quero dizer nada porque não tenho certeza de um detalhe que notei ontem à noite. Mas, daqui a pouco, você vai entender a minha ideia, sem precisar que eu diga uma palavra. Preste atenção no que acontece. Não tenho a menor ideia do que você está fazendo. Em poucos minutos, o fogo aumenta e a fumaça se dirige para outra extremidade do túnel, levada por uma leve corrente de ar. E então? Droga!
Sem dúvida, isso indica que há uma outra saída. Fique aqui, Tigre. Carson e Puzzy podem precisar de ajuda. Quanto a nós, vamos ver onde termina este buraco. Pegue uma tocha para você. Com as tochas na mão, pai e filho avançam pela caverna natural e não tardam a perceber que ela continua sempre muito larga e alta. Que diabo! Parece uma mina natural. Os cavalos também passariam aqui. Enquanto isso, os Apaches preparam um novo ataque. Os guerreiros já recolheram lenha suficiente, Hayakura. Agora formem feixes. Depois que fizerem um bom número de feixes, joguem na entrada da caverna. Os selvagens levam a lenha recolhida para um local acima da entrada da caverna. Podem jogar. Ei, está chovendo lenha? Raios! O que esses cretinos querem fazer? Tex, Tigre, Kit, veio aqui! Parece que querem nos bloquear na caverna. Não, deve ser outra coisa. No rio subterrâneo. O que está acontecendo? Estão atirando feixes de lenha lá do alto. Não entendo o objetivo. Onde estão Tex e Kit? Explorando o fundo da caverna. Parece que há outra saída. Hein? Seria bom demais. A coisa aqui está cada vez pior. Estão querendo bloquear a entrada com feixes, Tigre. Não. Para isso teriam usado pedras e não lenha. Tigre, estou com vontade de sair e jogar tudo lá embaixo. Se puser o nariz para fora da gruta, vá direto pro inverno. Não convencido, Carson coloca seu chapéu na ponta do rifle. Ao levá-lo para fora da gruta, os índios abrem fogo. Diacho! Ainda bem que não estava na minha cabeça. Está convencido? Naquele exato momento... Flechas incendiárias! Saudação! Pro inverno, querem nos assar vivos. Não, querem nos sufocar com fumaça antes do ataque definitivo. Vamos esperar que a fumaça tire a nossa visibilidade. Depois, afastarão os feixes da entrada e abrirão fogo contra nós. Se pelo menos Tex e Kit descobrissem outra saída... Vamos ver. Temos que fazer alguma coisa para retardar o ataque dos Apaches. Vamos procurar pedras para empurrar contra os feixes. Isso! Logo, eles formam uma espécie de barricada na entrada da caverna. Isto não vai impedir a invasão da caverna, mas diminuirá o ímpeto dos primeiros Apaches. Seria bom se tivéssemos mais umas pedras como estas. Enquanto isso, Ei, está ouvindo barulho de água corrente? Sim. E não está longe? Tomara que esse túnel não termine num precipício. Pai e filho avançam por mais 20 metros até que... Que diabo! O rio subterrâneo! Se não for muito fundo... E não é, papai. Pelo menos nesse ponto. Olhe, a luz da tocha se reflete no fundo rochoso. Acha que vale a pena explorar este rio? Não há dúvida. A corrente de ar que sentimos é a prova de que ele sai ao ar livre. Além disso, na situação em que estamos, não temos muita escolha. Ou ficamos na caverna,
à espera de uma morte certa nas mãos dos Apaches, ou seguimos esta água? Tem razão, filho. Vamos voltar e chamar os outros. Decidiremos juntos se enfrentamos os Apaches ou se seguimos este rio. Vamos logo! Alguns minutos depois, O que está acontecendo? parece que a caverna está virando um forno. Tex, até que enfim. Tex conta aos companheiros o que ele e Kit descobriram, e todos decidem seguir a correnteza do rio. Então vamos! Cada minuto perdido pode significar vida ou morte. Vamos. Puxando os cavalos, o grupo penetra na estreita passagem. Ao chegarem na água, não hesitam em entrar nela e continuar. Papai, se você permitir, eu vou na frente. Calma, vou amarrar uma corda no seu cinto. Não quero correr riscos de que você caia em algum buraco. Está bem. Logo, Kit começa a avançar ao longo do curso d'água. Logo depois, o corajoso rapaz solta um grito de alegria. Uhá! Estamos salvos! Logo em seguida, aliviados e felizes, todos saem ao ar livre. Por 1000 bisontes! Estou reconhecendo este lugar. É o Lago dos Ursos. Estamos a poucos quilômetros de onde começa a pista dos mescaleiros. Tem certeza? Tanta como meu nome é Pussy John. Então, todos a cavalo. Quanto mais cedo saímos daqui, melhor para as nossas cabeleiras. Naquele exato momento, o eco de forte fuzilaria chega aos ouvidos dos fugitivos. Escutem só, os Apaches iniciaram o ataque. Logo entrarão na gruta e descobrirão o que aconteceu. Portanto, força nas esporas. Naquele exato instante, Ah, não responderam. Devem estar sufocados pela fumaça. Em frente, meus guerreiros, para a caverna. Yahi! 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 urrando e disparando, os Apaches penetram na gruta e descobrem que está vazia. Explorando seu interior, também chegam ao rio subterrâneo. E não demoram a compreender o que aconteceu. Ah, fugiram por aqui. Por Manitou. Preferiram a fuga a um combate como guerreiros. Covardes. Vamos voltar. Os casacas azuis pagarão pelos que escaparam. Pouco depois, os selvagens galopam na direção do território do Rio Verde. Enquanto isso... Que estrada horrível! Eu avisei que era uma velha trilha indígena. Pior do que isso, é uma trilha de cabras. Concordo, mas o que interessa é que vai nos levar direto ao Rio Verde. No dia seguinte, à tarde... Ei, Mark, olhe lá naquela mesa. Parece que estão fazendo sinais. Hã? Tem razão, Pat. São sinais. Chame o tenente, ele conhece o código Morse. Volto já. Acha que receberam? Só não veriam se fossem cegos. Vou continuar repetindo até obter resposta. Sim. É uma mensagem mesmo. Dê um branco. Vou responder. Aqui, posto militar 6. Comando Capitão Herves. Pode comunicar. Até que, enfim, responderam. Deus seja louvado. Aqui, Ranger Tex Wheeler. Estou com Kit Carson, mensageiro com ordens do quartel-general. Evacuem o local. Um grande bando de Apaches está para atacá-los. São cerca de 200 e, neste momento, estão no desfiladeiro do Morto. Deus Todo-Poderoso. É? Mensagem recebida.
Vou avisar Capitão Heves. Espere nova comunicação. O que houve? Que sinais são aqueles? 200 focinhos vermelhos estão vindo para cá. Fique aí e mantenha os olhos abertos. Vou avisar o capitão. Apaches, hein? Que inverno! Mark, se for verdade, vamos morrer. Pouco depois, na sala do comando. Não, tenente. Não sairemos daqui sem ordem escrita do quartel-general. Mas, capitão, somos 40 homens. Se esses índios atacarem... Chega, tenente. Conheço os regulamentos melhor que você. Essa pode ser uma mensagem falsa para nos tirar de um refúgio seguro. Dispensado, tenente. Sim, senhor. Saiu da academia há 6 meses e só pensa nos regulamentos. Bah, estamos em péssimas mãos. Estou fazendo sinais de novo. Não abandonaremos o local. Decisão do capitão Heves. Quer ordem escrita do quartel-general. Não acredito nisso. Louco poicida. Tem as horas contadas e quer burocracia. Sabe que tenho a ordem assinada, mas... Eu sei. Não teremos tempo de chegar lá. Tentarei explicar a esses cabeçudos o motivo dos sinais. Atenção! Kit Carson tem ordem escrita, mas Apaches chegarão antes de... Pode parar, papai. Eles mesmos vão entender o motivo. Os Apaches acabam de sair do desfiladeiro. De fato, uma avalanche de índios começa a sair da estreita garganta e cavalga pela planície. Acede ao posto número 6. Sargento, os Apaches! Raios, agora está mais do que claro o motivo pelo qual Wheeler e Carson não deixaram a montanha. Alarme! Os Apaches! Fechem o portão! Atenção, atenção! Esta é a última mensagem. Tentem convencer o comandante a evacuar o forte, indo para o posto militar mais próximo. Tentaremos mandar socorro. Não adianta. Em nome do regulamento, o capitão Heves vai permitir que sejamos massacrados. Deus os ajude. Capitão, Apaches à vista! Toquem o alarme. Todos a postos. Yahi! Yahi! Depois do primeiro ataque frontal, os índios iniciam um giro em volta do forte, à procura de pontos fracos. Mas os soldados foram distribuídos em igual número por todo o forte e respondem bem ao fogo. Fogo! Estão girando em volta do forte. Se encontrarem uma brecha, adeus casacas azuis. Temos que fazer alguma coisa. Mesmo que resistam ao primeiro ataque, não poderão escapar de um bando tão numeroso. Estão indo embora. Os soldados resistiram bem. Não se iluda. Você sabe muito bem o que vão fazer. Assediar o posto e fazer ataques de guerrilha. Tex, não podemos fazer nada para evitar esse massacre? Estou pensando nisso.
Por enquanto, não podemos mover um dedo, mas seus soldados aguentarem até o anoitecer. Ah, Você tem alguma ideia? Desembuche logo, pelo amor de Deus. Ainda não. Primeiro quero ver se o forte resiste até o pôr do sol. Se resistir, aí haverá uma esperança de salvar a guarnição. Os índios ainda tentam por 2 vezes tomar o forte, mas não conseguem. À noitinha, acampam em volta de grandes fogueiras. Eles conseguiram, Tex. O posto resistiu. Muito bem, então posso expor a minha ideia. Nisso, na sala do comandante do posto número 6... 12 mortos e 8 feridos, capitão. Quase metade dos homens fora de combate. Se os apaches tivessem feito só mais um ataque, não sei como poderíamos evitar o pior. O pior foi apenas adiado, tenente. Ao alvorecer vão atacar com tudo. Não acha melhor abandonarmos o posto? Está louco, tenente. Um verdadeiro soldado morre em seu posto, mas não foge diante do inimigo. Mas... Nenhuma palavra mais, tenente Warren. Distribua ração dupla e uísque aos soldados e faça turnos de guarda. Sim, senhor. Cretino incompetente. Gostaria de saber quem o promoveu a capitão. Naquele exato momento... gostaria de ir com você, Zé. Desta vez não. Sua tarefa é muito importante e é melhor você, Tigre, Buzz e John e o menino ficarem juntos. Por isso, boa sorte e até logo. Boa sorte, papai. Enquanto os 4 cavaleiros seguem para as montanhas, Tex e Carson vão para o lado oposto. Vamos, levaremos umas 2 horas para chegar ao vale. Vamos conseguir. Pode apostar, parceiro. Entrar no forte é certo. Sair de lá andando e com saúde é que não tenho certeza. Que alegria! Pouco depois... Não resmungue e enfaixe as patas do cavalo. O baile vai começar. Feito isso, os 2 justiceiros avançam cautelosamente na direção das fogueiras. Vamos devagar até 50 metros das fogueiras. Depois, que Deus nos ajude. Uf. Cerca de 20 minutos depois... Agora, Kit, esporreie. Lançando os cavalos a toda velocidade, eles passam entre 2 fogueiras, surpreendendo os índios. Yahe! 2 caras pálidas! Oh, atirem! Conseguimos! Atire na fogueira do seu lado, eu cuido da outra. O silêncio da noite é rompido por numerosos disparos. O que está acontecendo? Olho vivo, Bill. Coisa boa, não é? Está ouvindo a gritaria? Será que se matam entre si? Seria muito bom para ser verdade. De repente, uma voz na escuridão chega até os sentinelas. Ei, abram o portão! Trazemos ordens do quartel-general. Abram e fogo no primeiro índio que aparecer. Caramba! Foram corajosos, senhores. Major Kit Carson, do comando dos Rangers. Este é Tex Wheeler. Tenente Warren, muito prazer. Onde está o Capitão Harris? Descansando em seu alojamento, Major. Leve-nos até ele. Vamos tirá-lo da cama. Sim, senhor Major. Vem temporal por aí. Antes que o tenente bata a porta, Tex o faz à sua maneira. Que diabo! O que é isso, tenente? Quem são?
bico calado, cretino. Tex, por favor. Vou falar do meu jeito, Kit. Capitão Havers transmitiu uma mensagem na qual eu alertava sobre o grande perigo que este forte corria. Ah? Eu aconselhei a dar o fora, antes que os apaches não deixassem. Mas o senhor quis uma ordem escrita. Pois bem, o que aconteceu o senhor sabe melhor que eu. Mas agora quero saber se vai mandar seus homens abandonarem o forte. Louco, saia daqui agora mesmo. Um momento, capitão. Meu amigo usou linguagem não regulamentar, mas precisa desculpá-lo pelas circunstâncias. Sou o Major Kit Carson. Entrego ordens do quartel-general. Tem um documento? Não. Os papéis que faz tanta questão de ver estão indo para o posto número 5 e... Lamento, Major. Nesse caso vale minhas ordens. E elas são de defesa do posto até o último homem. Satisfeito, meu velho? Agora deixe que eu continue a conversa. Ah? Antes que Carson ou o tenente possam intervir, Tex acerta um soco no queixo do comandante. É isso que chama de conversa? Bem, não foi uma grande conversa, mas foi eficaz. Posso contar com sua colaboração, tenente? Se me derem a palavra de que cumpre mesmo ordens do quartel-general... Tem a minha palavra. A ordem é evacuar toda a região do Rio Verde. É verdade, tenente. Certo, senhores. Como major, o comando passa a ser seu. Obrigado. Então, ao trabalho. Tem uma carroça? Sim, em ótimo estado. Muito bem. Atrele 4 cavalos nela e ponha 2 caixas de munição. Ao mesmo tempo, dê 6 homens ao Sr. Wheeler. Ele dará as ordens oportunas. Sim, senhor. Agora mesmo. Fuga na noite. Naquele momento, em volta da fogueira onde estão Hayakura e alguns apaches. E os 2 carapálidas atravessaram nossas linhas. Ah, mas 2 brancos não vão impedir nossa vitória amanhã. Em todo caso, mande alguns guerreiros explorarem o terreno ao redor. Seguindo o plano de Tex, Kit Carson supervisiona o carregamento das munições na carroça. Tudo pronto, Major. E agora? Agora molhe as caixas com álcool e ponha em volta a palha também ensopada com álcool. Depois, coloque no feno um pavio de 1,5 metro. Acho que entendi a ideia. Não era difícil adivinhá-la. É um velho truque. Os apaches vão pensar que estamos tentando fugir e irão perseguir a carroça com os bonecos. Os disparos servirão para atrair à carroça também os apaches que estão do outro lado do forte. E assim teremos a chance de tentar fugir para o posto número 5. Mas o truque logo será descoberto, Major. E aí eles voltarão. Não faz mal. Vão nos seguir, mas nossos cavalos estão mais descansados que os deles. Naquele exato momento... Devagar, não façam tanto barulho. Os peles vermelhas não devem suspeitar que vamos sair daqui. Tirem poucos paus. Só precisamos de uma abertura que dê para passar um cavalo. Avisem quando acabarem. Vou preparar os cavalos na carroça. Sim, Sr. Wheeler. Tudo pronto aqui? Só faltam os bonecos, Tex. Mas isso é coisa de poucos minutos. Então chegou a hora de preparar os cavalos. Vamos enfaixar suas patas e as partes de metal dos arreios. Se os apaches ouvirem um só ruído suspeito, vão. Tenente Warren. Pronto. As ordens, capitão. Mande prender esses 2 loucos ou eu o levarei à corte marcial. Lamento, capitão, mas neste momento só recebo ordens do Major Carson. Diacha. Isso é insubordinação, tenente, e vai me pagar no momento certo. Pare com isso, capitão.
e procure colaborar conosco. Nunca. Estão se preparando para abandonar o posto, mas eu não o seguirei. Pretende enfrentar os Apaches sozinho? Não pude derrotar os Apaches, mas vou morrer como soldado no posto que me foi confiado. Como quiser, capitão. A pele é sua, mas não nos atrapalhe. Eu penso na minha honra, não na vida. Assim, meia hora depois, está tudo pronto para a fuga do fortim. Os bonecos estão bem presos? Sim, pode ficar tranquilo. Bueno, então abram o portão. E vocês, peguem seus cavalos e comecem a sair pela brecha, em silêncio. Vá também, Carson. Eu acendo o pavio e faço a carroça partir. Bueno. Saia da frente, tenho o que fazer. Pensei melhor e vou seguir meus soldados. Faça o que quiser, capitão. Você já é bastante adulto para decidir. 1 a 1, os soldados vão saindo. E, lá fora, aguardam imóveis e silenciosos a hora de jogar sua última cartada. Tex acende o pavio e espanta os cavalos. Eia, cavalinhos! Pouco depois, levando pelo bridão seu fiel dinamite, ele também sai. Atenção agora! Assim que ouvirmos os tiros do outro lado, começaremos a nos mover na direção das fogueiras à nossa frente. Deixou um gostinho de quero mais. Vamos assistir o próximo episódio logo logo. Está simplesmente sensacional. Você vai gostar. E não se esqueça de se inscrever e dar o like. Isso ajuda nós continuarmos a criar essas artes sensacionais para nossa diversão nesta ciranda de nostalgia. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.